Olá, hoje vamos falar de um tema que, de uma forma ou de outra, toca a toda a gente: a fé. Para milhões de pessoas é uma fonte de força, um porto de abrigo, mas isso também pode ser uma prisão. Vamos explorar exatamente isso, como é que algo que promete libertação pode por vezes tornar-se a maior barreira ao nosso crescimento pessoal. Então, o nosso percurso vai ser assim em 4 etapas. Vamos começar por olhar para o paradoxo da fé, depois vamos mergulhar nas suas armadilhas, a seguir vamos descobrir o que é uma fé que realmente liberta e, por fim, vamos falar sobre o poder da autonomia. Vamos a isto? Comecemos então por aqui, pelo coração da questão, o paradoxo. Como é que é possível que a mesma coisa seja, ao mesmo tempo, o nosso maior refúgio e a nossa jaula mais apertada? Estas duas realidades parecem opostas, mas coexistem. Vamos tentar perceber como. E a pergunta central é mesmo esta, não é? Como é que algo que devia ser sagrado, que devia elevar, se transforma numa corrente? Como é que aquele conforto espiritual se pode converter em algo que na prática nos impede de voar? Este quadro aqui acho que resume tudo na perfeição. As duas faces da mesma moeda. De um lado, a fé como um porto seguro, que nos dá a esperança, resiliência, um sentido de comunidade. Tudo coisas boas. Do outro, a fé como uma prisão. E os tijolos dessa prisão são o controle, a inércia e o medo. Agora, vamos entrar no centro da análise. Vamos desvendar as 5 grandes armadilhas. 5 mecanismos que, muitas vezes de forma muito subtil, podem transformar a fé numa barreira ao progresso, sem que a pessoa se aperceba. E cá estão elas, as 5 armadilhas. Primeiro, a ideia de entregar a nossa responsabilidade a uma força maior. Segundo, viver numa cultura de medo em relação a tudo o que é diferente. Terceiro, o sentimento de culpa associado ao sucesso. Quarto, a dependência de líderes religiosos para tomar decisões por nós. E, por fim, um conflito muitas vezes desnecessário com a ciência. Vamos ver cada uma com mais calma. A primeira armadilha. Bem, ela esconde-se numa frase que toda a gente já ouviu. Deus proverá. E soa bem, não soa? É reconfortante. Mas e se na verdade for um convite para cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam? Pois, o perigo é mesmo esse. A fé devia ser o combustível para a ação, certo? E não um sofá confortável para a inércia. Porque se ficamos só à espera que o milagre nos resolva a vida, sem estudar, sem trabalhar, sem procurar novas saídas, no fundo, estamos a sentar-nos na bancada a ver a nossa própria vida acontecer. A segunda armadilha é o que se pode chamar a mentalidade da bolha. Algumas doutrinas criam esta ideia de que o mundo lá fora é um lugar perigoso, corrupto, e de repente tudo o que é diferente, amizades novas, carreiras fora do comum, até mesmo fazer perguntas, é visto como uma ameaça. E o que é que acontece? Bem, o resultado é viver uma vida mais pequena, mais limitada. É recusar aquela promoção, não fazer aquela viagem, afastar-nos de pessoas interessantes, tudo por medo de uma suposta contaminação. No fim, não é só a carreira que fica limitada, é a própria experiência do mundo que se torna mais pobre. Vamos à terceira armadilha, que é tramada, a culpa. Crenças como querer ser rico é pecado ou a ideia de que o sucesso gera vaidade podem criar uma espécie de síndrome do impostor espiritual. Basicamente, o sucesso e a ambição passam a ser vistos como algo negativo, quase um desvio moral. E o que isto provoca é um mecanismo de autossabotagem quase perverso. Conhecemos pessoas com um potencial incrível, brilhantes, que acabam, sem se aperceberem, por boicotar o seu próprio sucesso. Inconscientemente, preferem não brilhar para não sentirem que estão a trair aquela ideia de humildade que lhes foi ensinada. Quarta armadilha, a dependência de um líder, de um intermediário. Isto acontece quando, sei lá, o padre, o pastor, o guia espiritual passa a ser a pessoa a quem se pergunta tudo. Com quem casar, que trabalho aceitar, que curso seguir, a autonomia pessoal desaparece. Isto é muito perigoso. É que isto atrofia o nosso músculo mais importante, a capacidade de pensar por nós próprios. A pessoa, aos poucos, desaprende a decidir. É como se entregasse o volante da sua vida a outra pessoa, que pode ou não ter os seus melhores interesses em mente. E pronto, chegamos à quinta e última armadilha. Aquele conflito que muitas vezes se cria entre a fé e a ciência. Em alguns círculos mais fechados, questionar é visto quase como uma heresia. O conhecimento científico, como a teoria da evolução, por exemplo, não é visto como uma descoberta, mas sim como um ataque direto à fé. Ora, o impacto disto, hoje em dia, no século em que vivemos, é brutal. Rejeitar a ciência, a filosofia e o pensamento crítico em nome de uma obediência cega cria uma mentalidade que simplesmente não está preparada para os desafios do mundo de hoje. Ok, mas agora
Muita atenção porque este ponto é mesmo crucial. A crítica aqui não é à fé em si, de todo, é à forma como ela por vezes é usada. Por isso, vamos virar a página e olhar para o outro lado da moeda. A fé que liberta. Aquela espiritualidade que nos dá asas. Então, o que é que define uma espiritualidade saudável? Bem, no fundo, é simples. É um caminho que nos quer ver crescer, florescer. Não se trata de controlo, mas sim de capacitação. É uma fé que nos impulsiona a sermos mais, não a sermos menos. E as características são fáceis de identificar. Uma fé que liberta aplaude o crescimento pessoal, apoia a educação e abraça a ciência. Não tem medo delas, vê a prosperidade não como um pecado, mas como uma consequência natural do trabalho honesto e, acima de tudo, capacita, não aprisiona. E isto leva-nos à grande conclusão, ao ponto-chave de toda esta reflexão. No final de contas, quer se fale de fé ou de qualquer outra área da vida, tudo se resume ao poder da autonomia pessoal. E olhem, esta frase que está aqui, acho que resume tudo de uma forma perfeita. O verdadeiro progresso não consegue viver acorrentado, mesmo que as correntes pareçam sagradas, precisa de coragem para pensar por nós próprios, de autonomia para decidir o nosso caminho e de liberdade para sermos quem realmente somos. A grande ideia a reter é esta, no fundo. O que é divino não precisa da ignorância para existir, e o que é verdadeiramente espiritual não precisa do medo para se aguentar. Uma espiritualidade forte não teme o conhecimento nem a liberdade. E para terminar, fica esta pergunta para reflexão. A espiritualidade de cada um serve para dar asas ou para construir uma jaula? É algo que capacita ou que aprisiona? A resposta? Essa é a chave de tudo.